Caros amigos, internautas, telespectadores do nosso Rede Livre News, aqui você acompanha os fatos jornalísticos de maior repercussão, conteúdo com compromisso social. E aí você acompanha o nosso telejornal, você acompanha também o Dia do Trabalhador, aquilo que é alusivo a essa data tão comemorativa. Você vai acompanhar uma retrospectiva histórica, o destaque para esse dia que consagra o esforço de centenas de milhares de milhões de trabalhadores e trabalhadoras. É conteúdo aqui exclusivo da Rede Livre News. O Ministério Público do Trabalho pede condenação milionária à JBS por levar trabalhadores à condição de escravo, condição análoga à escravidão. Confira conosco agora. O Ministério Público do Trabalho do Pará pediu a condenação da multinacional JBS em, no mínimo, 118 milhões de reais pelo trabalho análogo à escravidão na cadeia produtiva da pecuária. Em nota, a JBS disse que não foi notificada sobre as ações mencionadas. O MPT entrou com ação civil pública contra a empresa na Vara do Trabalho de Xiguara, no sul do Pará, após constatar que ela possui, na cadeia produtiva, mão de obra em condições análogas a de escravo, ao adquirir produtos de fazenda que estão na lista suja do trabalho escravo. Ainda segundo o MPT, houve resgate de 53 trabalhadores em propriedades de pecuaristas do Pará diretamente vinculados à JBS e flagrados por trabalho escravo nos anos de 2014, 2018, 2021, 2022 e 2025. De 2014 a 2025, a JBS estabeleceu, segundo o MPT, transações comerciais com 7 pecuaristas flagrados em operações do Grupo Especial de Fiscalização Móvel, ocorridas nos municípios paraenses de Aurilândia do Norte, João Félix do Xingu, Brasil Novo e Cumaru do Norte. A ação civil pública é resultado do projeto Reação em Cadeia, implementado pelo MPT, para rastrear a responsabilidade de empresas líderes da cadeia produtiva, que se beneficiam nas relações comerciais do trabalho escravo em condições análogas à escravidão. Meus amigos, gasolina e diesel tem novo aumento aqui no Rio Grande do Norte. Você acompanha os detalhes dessa informação. A gasolina e o diesel voltaram a subir no Rio Grande do Norte e acumulam, em menos de 3 meses, altas que chegam a 75%, segundo dados divulgados nesta quinta-feira. O reajuste foi informado pela Brava Energia, responsável pela operação da refinaria Clara Camarão, e marca a retomada das elevações após um período recente de estabilidade e pequenas reduções. A gasolina A registrou aumento de 0,25 centavos, passando de R$ 3,77 para R$ 4,02 por litro na refinaria. No acumulado, desde 5 de fevereiro, o combustível subiu R$ 1,51, o que representa uma alta de 60,15% em 84 dias. Os dados indicam que o diesel acumula a maior variação no período analisado. Os valores divulgados referem-se à venda na refinaria. Até chegar ao consumidor final, os preços podem sofrer variações devido a fatores como transporte, tributos e margens praticadas pelos postos. Na prática, a alta tende a pressionar o custo de vida, especialmente por conta do impacto do diesel sobre fretes e serviços. O histórico recente mostra uma sequência de oscilações desde fevereiro, com aumentos expressivos em curto intervalo de tempo. O novo reajuste desta quinta-feira reforça o cenário de estabilidade nos preços dos combustíveis no estado. Esse 1º de maio significa conquistas históricas para a classe trabalhadora. A gente faz agora um resgate histórico, o significado, o alcance, o sentido e o alcance dessa data que parabeniza a todos aqueles que dão a sua contribuição, a sua força de trabalho para a manutenção da nossa sociedade. Confira conosco.
A criação do feriado nacional de 1º de maio foi sancionada em setembro de 1929 pelo presidente Arthur Bernardes. A lei teve como objetivo oficializar a data para conter as manifestações sindicais e greves contra a exploração laboral, transformando o dia em um período de celebração e festa. Os documentos históricos preservados pelo arquivo do Senado mostram que, no início do século XX, praticamente não existiam direitos garantidos no país. Empresas operavam sem regras de jornada máxima, férias remuneradas, descanso semanal ou aposentadoria. O trabalho infantil era permitido e as emissões ocorriam sem justificativa legal para funcionários que fizessem reclamações ou participassem de greves. O autor do projeto de lei foi o senador Irineu Machado. Bernardes, em mensagem enviada ao Congresso em 1925, defendeu que o feriado passasse a consagrar a glorificação do trabalho ordeiro e útil, em oposição aos protestos. Na mesma época, o governo utilizava o estado de sítio e leis de expulsão de estrangeiros para afastar imigrantes de origem europeia, que lideravam movimentos grevistas e propagavam ideias anarquistas e socialistas. Quando o feriado de 1º de maio foi instituído, basicamente só havia duas leis que regulamentavam o mundo do trabalho no Brasil. Uma de 1923 previa aposentadoria apenas para os funcionários das ferrovias e a outra, em 1919, garantia aos operários em geral uma indenização paga pelo patrão, caso se acidentassem no serviço. Os papéis históricos do arquivo do Senado indicam que os empresários fizeram lobby para que o Congresso Nacional afrouxasse a lei dos acidentes de trabalho. Numa carta enviada a Adolfo Gordo, um grupo de industriais pediu que a expressão acidentes no trabalho fosse substituída por perturbação funcional produzida pelo exercício do trabalho ou em consequência do mesmo exercício. Mais tarde, em 1930, o presidente Getúlio Vargas retirou do decreto oficial a referência aos mártires do trabalho, em alusão aos grevistas mortos em Chicago em 1886. Vargas passou a utilizar o dia 1º de maio para anunciar reajustes anuais do salário mínimo e em 1943 assinou a Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, nessa mesma data. O nome oficial do feriado foi posteriormente alterado para o Dia do Trabalho. Nos últimos anos, nós temos acompanhado o comportamento de jovens, adolescentes, adultos também, que compõem a chamada geração Z. E a relação ou correlação desse comportamento com as leis trabalhistas, as novas dinâmicas do trabalho, a automação, tudo isso você confere aqui numa matéria também exclusiva na Rede Livre News. O Dia do Trabalhador marca os 83 anos da consolidação das leis de trabalho, a tão conhecida CLT. Mas enquanto as gerações mais antigas veem a carteira de trabalho como sinônimo de estabilidade e segurança, uma parte dos jovens da geração Z tem enxergado o trabalho como forma de desconfiança e até preconceito. Pesquisas mostram que muitos jovens entre 18 e 24 anos priorizam propósito, flexibilidade e qualidade de vida em vez da estabilidade profissional tradicional. Para eles, o trabalho é visto mais como um modelo de ascensão e liberdade e não necessariamente como um vínculo fixo de longo prazo. Especialistas apontam que as redes sociais têm papel importante na mudança do comportamento. A exposição constante de conteúdo sobre empreendedorismo, liberdade financeira e ganhos rápidos acaba criando uma visão idealizada sobre o mercado de trabalho. Muitos jovens passam a associar a CLT a baixos salários, rotinas exaustivas e a falta de autonomia. Além disso, como essa geração já cresceu com direitos como férias, 13º, FGTS consolidados, há uma tendência de não perceber a importância histórica dessas garantias. No entanto, especialistas alertam para os riscos da informalidade e da chamada pejotização, quando o trabalhador atua sem vínculo formal e acaba assumindo todos os riscos da atividade. Sem a proteção da CLT, o profissional fica mais vulnerável à instabilidade financeira, à falta de benefícios previdenciários e à ausência de direitos trabalhistas. Mesmo com as transformações do mercado e o avanço dos novos modelos de trabalho, especialistas alertam que a CLT ainda é um dos instrumentos mais importantes na proteção social e na segurança do trabalhador brasileiro. Meus amigos, para promover o Dia do Trabalhador, o movimento sindical, nós conversamos com Marconi Marinho. Ele vai trazer aqui todo o trabalho, a conscientização que o trabalhador deve ter, a importância dos seus direitos, principalmente
em momentos em que se questiona a redução da jornada 6x1. Acompanhe conosco. Olá, meus amigos internautas, telespectadores, você que se liga na nossa programação, é a Rede Livre News trazendo para você assuntos de relevância, com comprometimento, compromisso social, e você que é o nosso rádio ouvinte, internauta e telespectador. Agora nós vamos, após o intervalo, a entrevista de hoje. Nós vamos falar com o Marcondes Marinho. Ele é o líder da Central dos Trabalhadores da Indústria e também da nova Central dos Trabalhadores aqui no estado do Rio Grande do Norte. E com muita satisfação queremos recebê-lo. Marcondes, tudo bem? Obrigado, tudo bem. Cumprimentar a todos, né, e dizer da satisfação, né, agradecer o convite, né, para estar aqui participando, né, junto com vocês dessa entrevista. Marcondes, me fala um pouquinho da estrutura organizacional da nova Central dos Trabalhadores aqui. Aqui no Rio Grande do Norte, né, a nova Central Sindical, ela existe nacionalmente, né, com sede em Brasília, e aqui no Rio Grande do Norte, né, a gente passou a existir depois que a Nacional foi criada em 2005. Logo em seguida, um ano depois, a gente criou a nossa nova Central Sindical aqui no estado do Rio Grande do Norte. Hoje, a nova Central Sindical, ela contém, né, tem entre seus filiados mais de 20 sindicatos, né, de diversas categorias aqui de trabalhadores aqui no estado do Rio Grande do Norte. Marcondes, nós estamos numa data muito propícia, né, para uma discussão mais ampla, não é? No âmbito nacional, no âmbito estadual. Me fala um pouquinho, às vésperas do Dia do Trabalhador, a programação que vocês têm aí delimitado para que venhamos a promover essa conscientização de todos os trabalhadores ligados aos sindicatos, consequentemente à confederação. É uma ótima oportunidade, né? A gente recebeu uma orientação da Nacional, né, de onde estiver atividade, né, feita pelos sindicatos filiados à nova Central, a nova Central pudesse estar presente para estar junto com os trabalhadores. Amanhã, né, especificamente, eu estarei presente representando a nova Central Sindical, né, junto com os trabalhadores da indústria do açúcar e do álcool lá no município de Goianinha. A oportunidade em que será discutida a pauta de reivindicação desses trabalhadores e a nova Central colocará sob discussão, né, e abrirá, né, esse leque de discussão com os trabalhadores do ponto, né, de pauta mais importante para a classe trabalhadora hoje, que é o fim da jornada 6x1. Né? Então, a gente vai ter essa oportunidade amanhã, né? Já sabemos que esses trabalhadores têm muitas questões, muitas perguntas e muitas dúvidas, né, que a gente possa esclarecer a eles amanhã. Marcondes, e qual é seu posicionamento em relação a esse tema tão atual, em discussão, né, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, e isso traz assim, uma expectativa também pela atuação do governo federal, mas qual a atuação, qual a posição do sindicato em relação a isso? A gente tem uma expectativa muito grande, né? Essa pauta ela está, de certa forma, unindo a classe trabalhadora em termos desse assunto. A gente tem uma perspectiva muito grande de que o Congresso, né, ele aprove essa pauta, né, que é muito importante para a classe trabalhadora, porque principalmente para as mulheres, e eu vou dizer a você por quê. Sim. As mulheres, elas têm uma jornada muito maior do que a jornada dos homens. Por exemplo, a mulher quando chega em casa, ela não vai descansar, né? Ela ainda tem a casa para arrumar, ela ainda tem os filhos para cuidar. Tem mulheres que têm até a tripla jornada de trabalho, né, porque ainda estudam para além disso, né? Mas para a classe trabalhadora como um todo, inclusive para todos, não, sejam homens ou sejam mulheres, né, haverá também um tempo maior de descanso, um tempo maior de convívio familiar, né, desses trabalhadores, né, promovendo assim um status maior de bem-estar social desses trabalhadores. E humanizando, né, essa questão, né, de uma jornada que deixa de ser extenuante, não é? Traz assim, você vê que o governo federal ele tem divulgado e empenhado-se nessa questão, no sentido das mães ter mais tempo para os filhos, né? Sim, isso humaniza, né? Dá dignidade à trabalhadora. Principalmente as mulheres, como eu falei para você, né? Justamente por ela ter essa, né, essa questão da tripla, né, da tripla jornada de trabalho. É muito importante, né, também para o convívio familiar, né? As pessoas terem mais tempo para terem esse convívio familiar.
A gente já está prevendo, de certa forma, né, você já deve estar sabendo, a sociedade já está sabendo, como todo que encontrará uma certa resistência, né, porque, infelizmente, o trabalhador parece que não gosta muito de votar em trabalhador. Então, a gente tem no Congresso uma correlação de forças muito desigual e essa pauta ela vai enfrentar, sem dúvida nenhuma, né, uma certa rejeição, né, pela composição que hoje está posta no Congresso, que é a maioria, né, dos deputados e senadores, como você sabe, né, ou são grandes latifundiários, ou são donos de empresas, né, e a gente não tem uma representatividade. Não, a gente tem várias bancadas dentro do Congresso Nacional, tem a bancada da bala, tem a bancada da Bíblia, mas não tem a bancada do trabalhador, né, porque seria interessante que a gente tivesse uma correlação de força maior para a gente aprovar mais facilmente essa pauta. A gente prevê, de certa forma, que haverá, né, uma tentativa ou de prolongar ou de procrastinar isso, mas sem dúvida, né, é uma pauta que ela tem um apelo social muito grande por essas coisas que a gente já falou aqui, né, do convívio maior dos trabalhadores no seio familiar. Marcos, o que você poderia assim, destacar em relação à luta histórica, né? Nós tivemos uma reforma trabalhista que, de certa forma, não é, restringiu, não é, direitos, não é, conquistados desde os anos em que a CLT foi implementada. De que maneira você analisa a questão histórica do trabalhador no Brasil, no Rio Grande do Norte, e o que nós podemos fazer para esse trabalhador tornar-se mais consciente de seus direitos? É um desafio, né? A reforma trabalhista, né, em 2017, que, né, foi implementada, ela simboliza um retrocesso em conquistas históricas da classe trabalhadora, né? Então, tivemos aí, digamos assim, vários passos atrás depois de termos avançado, né, dentro do amplo direito, né, do trabalhador de ter melhores condições de trabalho, ter uma jornada melhor. A reforma trabalhista, inclusive, trouxe, né, o advento do trabalhador intermitente, aquele que você liga, só precisa dele ali naquele dia, por determinadas horas, e ele que se vire para... né, pagar o INSS dele e estar aqui com suas contribuições junto ao INSS para pensar em se aposentar no futuro. Então, são precarização da relação de trabalho, né, transvestido de modernização da relação de trabalho, né? Isso foi um baque muito grande para a classe trabalhadora. Para além disso, né, as entidades de representação dos trabalhadores tiveram, né, também um baque muito grande com essa reforma, que foi justamente na sustentabilidade das entidades sindicais que representam os trabalhadores, né, que é a questão da contribuição. Né? Sim. Hoje, ainda bem que o STF decidiu que, né, os trabalhadores eles podem contribuir, né, com a contribuição assistencial por ocasião das negociações coletivas, sejam eles sindicalizados ou não, mas mesmo assim você tem que aprovar isso em assembleia, né, para convencer esse trabalhador que é necessário que as entidades sindicais tenham essa questão da sustentabilidade para você promover a luta da classe trabalhadora, né? Mas quando nós estamos no meio de comunicação, né, e diante de uma revolução na mídia, né, isso pressupõe maior liberdade, maior interlocução, né, entre a sociedade. E eu queria perguntar a ti, quais os canais que vocês desenvolvem para que possa levar essa mensagem ao trabalhador, a quem está em casa, ou aquele que ainda não é sindicalizado, mas precisa, sim, dessa entidade que bem representa os interesses. A gente aproveita as oportunidades como esta aqui, por exemplo, né, que vocês estão abrindo para a gente. Assim, em todos os espaços que é possível travar essa discussão e fazer o chamamento, né, da classe trabalhadora para essas questões importantes e que são caras, a gente vai estar presente, né? Como eu disse a você, inclusive amanhã, né, a gente já foi convidado para outro evento, né, dos servidores públicos em Parnamirim. Infelizmente a gente não vai poder estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Mas fomos convidados também para abrir esse debate lá junto com os trabalhadores acerca, né, dessas precarização da relação do trabalho, dessa grande luta que vai ser a aprovação do fim da escala 6x1, do fortalecimento, né, das negociações coletivas, que para a gente da Nova Central isso também é muito importante. A gente quer fazer com que volte, né, as homologações de rescisão de contrato de trabalho a serem
acompanhadas pela entidade sindical. Porque muitas vezes esse trabalhador ele não entende o que é que está escrito ali no seu termo de rescisão de contrato de trabalho e não tem certeza se aquilo que está ali sendo pago está correto ou não. Sim. Nós é que fazíamos isso antes da reforma. Né? A gente quer, né, também chamar a classe trabalhadora para a importância de ter o sindicato presente nesse momento tão difícil, né, que é para o trabalhador ser desligado de uma empresa. Sim. Então, para além dessas outras pautas, né, a gente também luta pelo fortalecimento das negociações coletivas. E para esse ano, quais os objetivos assim mais imediatos? O que é que vocês têm aí como programação para daqui para o final do ano? Vai ser um ano de eleição, né, um ano muito importante para a classe trabalhadora. A gente, né, está tentando, de certa forma, fazer a conscientização da classe trabalhadora que é importante você eleger deputados e senadores que tenham, né, de certa forma, na sua atuação, o interesse de defender as pautas que são importantes para a classe trabalhadora, para a gente equilibrar essa correlação de força. Né? A nossa central sindical ela está fazendo, a nível nacional, né, a gente está fazendo videochamadas, né, justamente para a gente fazer esse planejamento ao longo do resto desse ano, para além da luta pelo fim da escala 6x1, também para essas outras pautas que são importantes, o fortalecimento da negociação coletiva de trabalho e também a conscientização dos trabalhadores, que é importante você não só eleger o presidente da República, né, para aqueles que se identificam com determinado espectro político, mas também eleger deputados e senadores que também possam dar apoio e sustentabilidade, né, a esse futuro governo. Então a gente espera, né, que a classe trabalhadora, né, ela esteja consciente e aonde, nas oportunidades que a nova central tem, que a federação também tem, a gente está fazendo esse chamamento para a classe trabalhadora, né, sobre esses pontos que são muito importantes, são muito caros. Muito bem, nós conversamos aqui com o nosso Marcones, né, Marinho, ele que representa as entidades, não é? Marcones, fique à vontade para suas considerações, visto que amanhã é um dia muito importante para o trabalhador, para a classe trabalhadora. Veja só, o 1º de maio, né, Dia do Trabalhador, ele surgiu justamente de uma repressão muito violenta dos trabalhadores numa greve de operários feita em 1886. E qual era a reivindicação desses trabalhadores, né, que foram rechaçados, né, foram mortos, inclusive abatidos a tiros por reivindicar? Eles reivindicavam naquela época era justamente a redução da jornada de trabalho, que é um tema que a gente está hoje, né, atualizando ele. Então, para você ter uma ideia, ainda, né, a gente tem a pauta de redução da jornada de trabalho como uma coisa muito cara para a classe trabalhadora. Então, gostaria muito de agradecer novamente a oportunidade que vocês estão abrindo aqui no espaço. A gente precisa desses espaços para a gente expressar também as nossas ideias enquanto, né, entidades sindicais e fazer essa interlocução com a classe trabalhadora que para nós é muito importante. A gente agradece mais uma vez a todos vocês, né, e esperamos o próximo convite. Muito bem, haveremos sim de sempre contactarmos com o Marcones, não é? E tudo que ele representa em termos da defesa dos interesses dos trabalhadores, e queremos aproveitar e desejar um dia do trabalhador que seja comemorado, né, em todo o nosso país, no Rio Grande do Norte, porque são pautas históricas, não é, sociais. Isso advém de muita luta, muita conscientização. Marcones, muito obrigado pela sua presença. Estaremos aqui sempre para contar contigo. Muito obrigado. Tá, até mais. Fiquem com a nossa programação. Segue a programação da nossa Rede Livre News. Olha, amigos, uma entrevista importante, conhecendo mais as atividades. E você que é trabalhador, você que é da região agreste, ou aqui do nosso litoral, você que é aqui da Grande Natal, o movimento sindical está de parabéns, e todos os trabalhadores e trabalhadoras potiguares. Nós queremos agradecer a todos. Nosso link está aí, você pode ajudar a promover cada vez mais o nosso conteúdo através das múltiplas plataformas digitais ou através do nosso link. Muito obrigado a todos, tenham um ótimo feriado e aproveite bem o dia consagrado à classe trabalhadora. Até mais, pessoal. Tchau.